Seja bem-vindo ao Top Quiz Brasil. Você encontrará as melhores perguntas para testar seus conhecimentos. Se você adora aprender e desafiar a si mesmo, esse é o lugar certo para você. Se inscreva no canal para não perder nenhum quiz incrível. Não esqueça de curtir cada vídeo para ajudar a espalhar o conhecimento. Pergunta 1. Qual é o nome do animal mais venenoso do mundo? A. Cobra-rei. B. Polvo de anéis azuis. C. Vespa mandarina. D. Peixe-pedra. Resposta correta. B. Polvo de anéis azuis. Polvo de anéis azuis é uma espécie de polvo que tem manchas circulares azuis no corpo e que pode mudar de cor para se camuflar. É um dos animais mais venenosos do mundo e pode matar uma pessoa com sua picada. Ele vive nos oceanos Pacífico e Índico, principalmente entre o Japão e a Austrália. Pergunta número 2. Qual é o nome da única fruta que tem sementes por fora? A. Morango. B. Kiwi. C. Abacaxi. D. Romã. Resposta correta. A. Morango. Os morangos são uma das frutas mais populares em todo o mundo. Eles são conhecidos por seu sabor doce e ácido característico, além de seu aroma delicioso. Os morangos são considerados uma fruta saudável, pois são ricos em vitaminas C e K, ácido fólico, fibras e antioxidantes. Pergunta 3. Qual é o nome do túnel secreto que foi descoberto na Grande Pirâmide de Gizé por pesquisadores? A. Túnel da Esfinge. B. Túnel da Rainha. C. Túnel do Rei. D. Túnel do Faraó. Resposta correta. B. Túnel da Rainha. O Túnel da Rainha é uma das características menos conhecidas da Grande Pirâmide de Gizé. A função original do Túnel da Rainha é desconhecida, mas há várias teorias. Alguns acreditam que pode ter sido utilizado pelos construtores da pirâmide como um corredor de acesso para as câmaras internas. Outros acreditam que pode ter tido uma função religiosa, possivelmente como um caminho para o espírito da rainha falecida chegar à vida após a morte. Pergunta número 4. Quantas extinções em massa já ocorreram no planeta Terra? A. 3. B. 5. C. 6. D. 7. Resposta correta. B. 5. O planeta Terra passou por pelo menos 5 grandes extinções em massa ao longo de sua história, que eliminaram entre 70% e 96% das espécies vivas em cada evento. Alguns cientistas acreditam que estamos no 6º evento de extinção em massa, causado principalmente pela ação humana. Pergunta número 5. Qual país foi o primeiro a conseguir pisar na Lua? A. Estados Unidos. B. Rússia. C. China. D. Japão. Resposta correta. A. Estados Unidos. O primeiro país a conseguir pisar na Lua foi os Estados Unidos, em 1969, durante a missão Apollo 11. O primeiro homem a pisar na superfície lunar foi o astronauta americano Neil Armstrong, seguido por seu colega Buzz Aldrin. Eles ficaram cerca de 2 horas na Lua, realizando experimentos e coletando amostras. Pergunta número 6. Qual o menor osso do corpo humano? A. Estribo. B. Falange. C. Húmero. D. Clavícula. Resposta correta. A. Estribo. O menor osso do corpo humano é o estribo, localizado no ouvido médio. Ele mede cerca de 2,5 a 3,3 milímetros de comprimento e pesa cerca de 2 a 4 miligramas. O estribo é um dos 3 ossículos do ouvido médio, juntamente com o martelo e a bigorna, que são responsáveis pela transmissão de sons do tímpano para o ouvido interno. Pergunta número 7. Entre as guerras abaixo,
qual foi travada apenas entre França e Inglaterra? A. Primeira Guerra Mundial. B. Guerra dos 100 Anos. C. Guerra Fria. D. Guerra da Coreia. Resposta correta: B. Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito militar que ocorreu entre a França e a Inglaterra de 1337 a 1453. Foi travada principalmente na França e foi motivada por disputas territoriais e econômicas entre os dois países. A guerra envolveu várias batalhas importantes, como a Batalha de Crécy, a Batalha de Poitiers e a Batalha de Agincourt. Apesar de ter durado mais de um século, a Guerra dos 100 Anos teve períodos de trégua e negociações de paz, antes de finalmente terminar com a vitória da França. Pergunta número 8. O bioma tundra está presente em qual parte do mundo? A. América do Sul. B. África. C. Ásia. D. Ártico. Resposta correta: D. Ártico. O bioma tundra é encontrado principalmente no Ártico, abrangendo regiões do norte da Europa, Ásia e América do Norte. Ele se estende por cerca de 20% da superfície terrestre do planeta. A tundra é caracterizada por ter um clima muito frio e seco, com temperaturas médias anuais abaixo de 0 graus Celsius. A vegetação típica desse bioma é composta principalmente por musgos, líquens, arbustos rasteiros e algumas espécies de árvores anãs. Pergunta número 9. De acordo com a segunda lei de Newton, ao multiplicarmos uma massa pela aceleração obtemos A. Força. B. Distância. C. Velocidade. D. Energia. Resposta correta: A. Força. A segunda lei de Newton é conhecida como a lei fundamental da dinâmica e afirma que a força resultante sobre um objeto é igual à massa do objeto multiplicada pela sua aceleração. Essa lei é extremamente importante para entender como objetos se movem e como a força afeta o movimento. Pergunta número 10. Qual o nome do período artístico e cultural representado por Michelangelo, em que os autores se preocupavam mais com o ser humano do que com a religião? A. Gótico. B. Barroco. C. Renascimento. D. Rococó. Resposta correta: C. Renascimento. Michelangelo é considerado um dos principais representantes do Renascimento, um movimento artístico e cultural que ocorreu na Europa entre os séculos XIV e XVI. O Renascimento valorizava a razão, a ciência, a arte e a cultura greco-romanas, e tinha como principal preocupação a valorização do ser humano e de suas capacidades. A arte renascentista era caracterizada pela representação da figura humana em proporções realistas, pela utilização da perspectiva para criar a ilusão de profundidade e pelo uso de técnicas de luz e sombra para dar volume e profundidade às obras. Além de Michelangelo, outros grandes artistas renascentistas incluem Leonardo da Vinci, Rafael e Tiziano. Pergunta número 11. Na química, uma mistura de compostos que foram duas fases chama A. Solução. B. Gás. C. Sólido. D. Heterogênea. Resposta correta: D. Heterogênea. Uma mistura de compostos que estão em duas ou mais fases, ou seja, que não estão homogeneamente misturados, é chamada de mistura heterogênea. Nesse tipo de mistura, os componentes podem ser distinguidos visualmente ou separados por processos físicos, como filtração, decantação ou centrifugação. Exemplos comuns de misturas heterogêneas incluem água e óleo, granito e ar atmosférico. Por outro lado, uma solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias que apresenta apenas uma fase, como a água salgada. Na solução, as partículas das substâncias estão distribuídas de forma uniforme e não é possível distinguir os componentes visualmente.
Pergunta número 12. Quanto tempo durou a Guerra de 100 Anos? A. 100 anos. B. 116 anos. C. 90 anos. D. 80 anos. Resposta correta: B. 116 anos. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito militar entre a França e a Inglaterra, que durou de 1337 a 1453. O conflito teve diversas causas, incluindo disputas territoriais, econômicas e políticas entre os dois países. Durante a guerra, ocorreram batalhas importantes, como a Batalha de Crécy, a Batalha de Poitiers e a Batalha de Agincourt. A guerra terminou com a vitória francesa, que conseguiu expulsar os ingleses do território francês. Embora a guerra tenha durado mais de um século, o nome Guerra dos 100 Anos é uma convenção historiográfica e não reflete a duração exata do conflito. Pergunta número 13. O Brasil é banhado por qual oceano? A. Oceano Atlântico. B. Oceano Índico. C. Oceano Pacífico. D. Oceano Antártico. Resposta correta: A. Oceano Atlântico. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico em sua costa leste, que se estende por cerca de 7.367 quilômetros desde a foz do rio Oiapoque, na divisa com a Guiana Francesa, até o Arroio Chuí, na divisa com o Uruguai. A costa brasileira apresenta uma grande variedade de paisagens, incluindo praias, falésias, recifes de coral, dunas, estuários e manguezais. O Oceano Atlântico é o segundo maior oceano do mundo em extensão, atrás apenas do Oceano Pacífico, e banha as costas de diversos países, como Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, França, Reino Unido, África do Sul e Argentina. Pergunta número 14. Aonde a Estátua da Liberdade é localizada? A. Rio de Janeiro. B. Paris. C. Nova York. D. Londres. Resposta correta: C. Nova York, Estados Unidos. A Estátua da Liberdade é um monumento icônico localizado na ilha de Liberty Island, na cidade de Nova York, Estados Unidos. O monumento foi presente da França para os Estados Unidos em 1886, como um símbolo da amizade entre os dois países e da luta pela liberdade e democracia. A estátua foi projetada pelo escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi e sua estrutura interna foi projetada pelo engenheiro Gustave Eiffel, que também projetou a Torre Eiffel, em Paris. A Estátua da Liberdade é um importante marco turístico de Nova York e um símbolo reconhecido em todo o mundo. Pergunta número 15. Qual filósofo disse a frase, "Só sei que nada sei"? A. Platão. B. Aristóteles. C. Sócrates. D. Epicuro. Resposta correta: C. Sócrates. Sócrates é um dos filósofos mais famosos da Grécia Antiga e é conhecido por sua filosofia que buscava o autoconhecimento e a virtude. Embora ele não tenha deixado nenhum registro escrito de suas ideias, suas conversas e diálogos com outros filósofos e cidadãos atenienses foram registrados por seus discípulos, especialmente por Platão. A frase, "Só sei que nada sei", é atribuída a Sócrates e expressa a ideia de que a sabedoria verdadeira é reconhecer a própria ignorância e estar aberto a aprender e buscar conhecimento constantemente. A frase é considerada uma síntese da filosofia socrática e uma expressão da humildade intelectual de Sócrates. Pergunta número 16. Quanto tempo a Terra demora para dar uma volta em torno de si mesma? A. 12 horas. B. 24 horas. C. 36 horas. D. 48 horas. Resposta correta: B. 24 horas. A Terra demora cerca de 24 horas para dar uma volta completa em torno de si mesma,
o que é conhecido como um dia sideral. Esse movimento de rotação da Terra é causado pela força gravitacional exercida pelo Sol e pela Lua sobre a Terra. A Terra gira em torno do seu próprio eixo, que passa pelos seus polos norte e sul. Esse movimento de rotação é responsável por alternar os dias e as noites na Terra, já que uma metade do planeta fica voltada para o Sol enquanto a outra metade fica no escuro. Pergunta número 17. Em qual temperatura a água ferve? A. 50 graus Celsius. B. 75 graus Celsius. C. 100 graus Celsius. D. 125 graus Celsius. Resposta correta C. 100 graus Celsius. A temperatura de ebulição da água depende da pressão atmosférica. Em condições normais de pressão ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. No entanto, em locais com altitude elevada, onde a pressão atmosférica é menor, a água ferve a uma temperatura mais baixa. A temperatura de ebulição também pode ser afetada por outras variáveis, como a presença de impurezas na água ou a adição de substâncias como sal ou açúcar. Pergunta número 18. Quem escreveu o famoso romance Romeu e Julieta? A. William Shakespeare. B. Miguel de Cervantes. C. Machado de Assis. D. Fyodor Dostoiévski. Resposta correta: A. William Shakespeare. Romeu e Julieta é uma das mais famosas tragédias escritas por William Shakespeare, um dos maiores escritores da língua inglesa e um dos mais importantes da literatura mundial. A peça foi escrita por volta de 1595 e conta a história de dois jovens apaixonados que pertencem a famílias rivais em Verona, Itália. A obra é conhecida por sua linguagem poética, seus personagens memoráveis e sua trágica história de amor. Pergunta número 19. O tomate é considerado uma: A. Fruta. B. Legume. C. Verdura. D. Raiz. Resposta correta: A fruta. Embora muitas pessoas considerem o tomate um legume ou uma verdura, ele é tecnicamente uma fruta. Isso ocorre porque os frutos são definidos como o órgão que contém as sementes de uma planta e é formado a partir do ovário da flor após a polinização. O tomate se encaixa nessa definição, pois é um fruto que contém sementes e é formado a partir do ovário da flor da planta do tomateiro. Pergunta número 20. Como é chamada a primeira camada da atmosfera? A. Estratosfera. B. Mesosfera. C. Troposfera. D. Termosfera. Resposta correta: C. Troposfera. A troposfera é a primeira camada da atmosfera, que se estende desde a superfície da Terra até cerca de 8 a 16 quilômetros de altitude, dependendo da localização. É a camada onde ocorrem os fenômenos meteorológicos e onde vivem os seres vivos. Acima da troposfera, temos a estratosfera. Espero que tenham gostado do conteúdo e aprendido algo novo. Se você quiser mais vídeos como esse, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso nos ajudará a continuar criando conteúdo incrível para vocês. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.